Mas o título da reflexão não está aí? Está aí? Aí, o discípulo que não devemos ser. O discípulo que não devemos ser. E o texto que iremos ler se encontra em João, capítulo 6, no versículo 70. João, capítulo 6, versículo 70. Diz assim a palavra do Senhor. Então respondeu Jesus: não fui eu que os escolhi, os 12? Todavia, um de vocês é um diabo. Palavra do Senhor, que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Irmãos, hoje nós vivemos um problema, acredito eu, de identidade no meio cristão protestante, tá? Infelizmente, não é incomum a gente perceber pessoas que frequentam a igreja e já há muito tempo, mas muitas vezes demonstrando que de fato não conhece realmente a doutrina bíblica, né? Aquilo que a Bíblia ensina sobre muitas coisas que são importantes para a nossa fé, tá? Eu não estou falando aqui, irmãos, de quem não tem o hábito de vir para a igreja. Eu estou falando de pessoas que têm o hábito de vir para a igreja. Eu estou fazendo uma crítica a gente mesmo. Eu estou fazendo uma crítica ao meio protestante que nós vivemos e declaramos aqui a nossa fé. O que me preocupa, sabe, irmãos, é porque muitas vezes a gente percebe cristãos que não conhecem o básico do básico, daquilo que é elementar no que diz respeito à palavra de Deus, sabe? A gente vê hoje pessoas muito preocupadas em simplesmente viver uma espiritualidade, mas uma espiritualidade que não necessariamente está baseada, por exemplo, na Bíblia. Eu já conheci cristãos que, ao mesmo tempo que se dizem evangélicos, eles se dizem espíritas, né? São fés, irmãos, totalmente incompatíveis, totalmente. Eu já vi cristãos que têm o hábito de se ajoelhar, por exemplo, diante da imagem de Maria. Irmãos, deixa eu deixar uma coisa clara aqui. A fé protestante e a fé católica, elas são incompatíveis. Tá? Existem coisas na igreja, e lá não é uma crítica a eles, é uma crítica a gente, é uma crítica à igreja protestante, que tem se dobrado muitas vezes a doutrinas que não fazem parte do que a Bíblia nos ensina. E muitas vezes isso, irmãos, nada mais é fruto do que uma falta de conhecimento da palavra de Deus. Isso é fruto de uma falta de tempo, entre aspas, aí, para ler a palavra, para ler a Bíblia. E muitas vezes, essa falta de conhecimento, na grande maioria das vezes, é falta, na verdade, de interesse de conhecer a palavra de Deus. Tá? A desculpa que a gente dá, que não tem tempo, é antiga, já faz tempo, inclusive. E é, inclusive, uma das maiores armas que Satanás usa contra a igreja cristã. É quando a gente fala, eu não tenho tempo. Na verdade, a gente tem. Eu não tenho tempo por causa do trabalho. Quem deu seu trabalho para você foi Deus. Deus não ia lhe dar uma coisa que iria lhe afastar dele. O problema é outro, né? O problema é outro. É falta, muitas vezes, de interesse, tá? E isso, de fato, me preocupa, porque essa falta de conhecimento, está escrito desde lá do Antigo Testamento, ela gera destruição. O meu povo está padecendo por falta de quê? De conhecimento, não é? O profeta fala, o próprio Jesus Cristo depois ele fala, vocês estão errando porque vocês não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Veja que existe uma condição, que para conhecer o poder de Deus, a gente precisa conhecer o quê? As Escrituras Sagradas, a gente precisa conhecer a Bíblia. Tá? Então, a gente muitas vezes se declara discípulos do Senhor, mas muitas vezes estamos sendo discípulos que não deveríamos ser. O tipo de discípulo que não deveríamos ser. O que vai acontecer, irmãos, em todo o capítulo 6 do Evangelho de João, é porque o João aqui ele vai nos apresentar vários tipos de pessoas que seguiam Jesus Cristo. E os irmãos sabem que quando Jesus andava, né, naquele tempo, uma multidão
seguia a Jesus Cristo. Muita gente, né, Jesus arrastava as multidões e muita gente passava a seguir Jesus. Só que quando a gente vai ler o Evangelho de João, muitas das vezes, quando ele termina lá o capítulo, está escrito assim: alguns continuavam seguindo Jesus, mas outros deixavam de seguir. Porque há quem diga que João, quando escreve dessa forma, ele está querendo que o leitor se posicione. E você? Né? Você vai ser dessa parte que continua seguindo, ou você vai ser dessa parte que deixa de seguir? Então, assim, João vai falar aqui de pessoas, de vários tipos de pessoas que seguiam Jesus Cristo, mas cada um com objetivos muito bem específicos aqui. Por isso que eu fiz aqui, para a gente entender um pouco melhor o capítulo 6 de João, uma espécie de linha do tempo. Uma linha do tempo do que acontece até esse texto que a gente leu. Olha só, pode passar. A primeira é essa aí, tá? Jesus vai multiplicar os pães e os peixes, está lá no versículo 11, né? Aquele famoso milagre que Jesus Cristo faz, né, de multiplicar os pães, os peixes, alimentando 5.000 homens ali, sem contar as mulheres e as crianças. Por causa disso, o que acontece? O povo deseja aclamar Jesus como rei. Então o povo viu Jesus multiplicando os pães, e aí agora eles dizem: vamos coroar Jesus Cristo como rei de Israel. Por causa disso, o que é que acontece? Jesus se isola, porque esse não era o tipo de rei que ele queria ser. Então ele se isola e vai ficar orando no monte. Logo depois, o que acontece? Como Jesus estava demorando, os discípulos dizem: vamos pegar o barco e vamos para o outro lado. Aí acontece aquele episódio em que Jesus Cristo anda sobre as águas, né? Lembram lá da tempestade? E aí Jesus Cristo anda sobre as águas, aparece ali para os discípulos, entra no barco, e aí eles chegam do outro lado. E por último, Jesus faz um discurso sobre o pão da vida, fazendo a referência lá com o maná que desceu no céu, ali no deserto, quando o Senhor alimentou o povo, né, quando eles saíram ali do Egito. E agora sim, por último, a Bíblia vai terminar dizendo que alguns abandonam e outros continuavam seguindo Jesus Cristo. Tá? Essa é a linha do tempo, é tudo o que acontece no capítulo 6 até a gente chegar no texto que a gente leu logo ali no começo. Tudo isso acontece no capítulo 6. E uma das coisas aqui, irmãos, que me chama mais a atenção em todo esse texto, é que Jesus Cristo vai conhecer a motivação de cada uma das pessoas que estavam ali seguindo o Mestre. O que é que a gente tem? Pessoas, irmãos, que presenciaram ali os milagres. Pessoas que acompanhavam Jesus e que viram os milagres, que viram o que de fato Jesus podia fazer. Então eram pessoas meio que se escondiam nesse fato de seguir Jesus Cristo. Olha, infelizmente, sabe o que é que acontece? Igreja é lugar onde muita gente se esconde. Igreja é lugar onde muita gente está apenas presente no culto. Igreja é lugar onde as pessoas se fecham, onde algumas pessoas se fecham. Então, olha só, não use a sua frequência na igreja para se esconder. Não use a sua presença na igreja para se esconder, tá, Igui? Jesus Cristo sabe por que você está aqui. Jesus Cristo sabe a sua real motivação. Jesus Cristo sabe o que foi que fez com que você saísse da sua casa hoje e viesse para cá. E aí você pode me apresentar os mais diversos motivos. Desde motivos sinceros, porque eu quero ouvir a voz de Deus, porque eu quero cultuar, porque eu quero engrandecer o Senhor, porque Ele é o Rei da minha vida e eu quero exaltar. Mas também de motivos como, não tão sinceros, como simplesmente a minha rotina. Simplesmente eu estou aqui. Eu venho desde criança, ou não, ou simplesmente adquiri o hábito de vir para a igreja como desencargo de consciência. Porque durante a semana eu não vou nem tocar na Bíblia.
Durante a semana eu não vou nem levar uma vida de oração, mas eu venho, recarrego, entre aspas, aqui a bateria, estou pronto para viver uma semana longe da presença do Senhor. Eu já vi gente dar o dízimo fazendo isso. Eu já vi gente dar o dízimo dizendo assim, porque a semana toda eu vou pecar, vou dar o dízimo para ficar bem com Deus. Eu já vi isso acontecer. A mesma coisa, eu venho para a igreja para ficar bem com Deus. Que tipo de discípulo é esse, não é? Que nós estamos buscando como cristãos. Não seja mais um no meio da multidão. Naquela multidão ali que seguia Jesus, como eu falei, irmãos, tinha gente de todo tipo. Era uma multidão que presenciou o milagre da multiplicação dos pães. E aí, quando vira o dia, né, quando os discípulos pegam um barco e chegam lá no outro lado do mar, né, depois que acontece aquele milagre em que Jesus anda sobre as águas, a Bíblia diz que aquela multidão ficou procurando Jesus. Onde é que Jesus está agora? Onde é que Jesus está? Eles vão procurando, só que Jesus já estava do outro lado da margem. E aí o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que aquele povo que presenciou o milagre, eles agora reencontram Jesus, eles também atravessam o mar e reencontram então Jesus Cristo. Aí olha o que a Bíblia fala nos versículos 25 e 26, diz assim: quando o encontraram, né, quando essa multidão encontrou Jesus do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Olha que interessante o que Jesus Cristo fala aqui. Essa palavra, sinais, né, vai ser muito comum no Evangelho de João. Não a palavra em si, mas o que acontece? João, ele escreve os milagres de Jesus como 7 sinais, que são 7 sinais que serviam para provar a divindade de Jesus Cristo. A gente vê no Evangelho de João, nos outros evangelhos também, mas milagres, curas acontecendo, poderes sendo manifestados ali em Jesus, que só quem tinha o poder de realizar aquilo era alguma divindade. Por exemplo, curar um cego de nascença era um poder atribuído apenas à divindade. Tanto é que quando Jesus Cristo cura um cego de nascença, quando aquele cego ele vai falar com os fariseus, ele diz assim: nunca se ouviu na história alguém que nasceu cego e ficou curado. Quando Jesus Cristo ressuscita Lázaro no 4º dia, aquilo era prova da divindade de Jesus. Existia uma crença entre os fariseus naquela época, de que quando uma pessoa morria, isso é apenas uma crença, não é real, quando uma pessoa morria, o espírito daquela pessoa ficava 3 dias ali na terra. Por isso que, quando passava 3 dias, eles diziam: é impossível alguém ser ressuscitado depois do 3º dia. Aí eu costumo dizer, eu disse isso lá na EBD, que eu sou professor, a gente está estudando o Evangelho de João, eu disse: Jesus tira a onda, né? Ele espera o 4º dia. Ele podia ressuscitar antes, mas ele espera o 4º dia para chegar lá e destruir essa doutrina falsa dos fariseus. Ter controle sobre o tempo, ter controle sobre as forças da natureza, poderes atribuídos apenas à divindade. Então, quando você vê Jesus Cristo manifestando esses poderes, imagine que João está querendo mostrar a divindade de Jesus. João está querendo mostrar que Jesus Cristo é o próprio Deus. Então, esse povo vai lá, fala com Jesus, e Jesus diz: vocês não estão me procurando porque viram os sinais. Vocês não estão me procurando por causa disso. Vocês não ficaram maravilhados com os milagres que eu fiz. Vocês estão me procurando porque, a partir desses milagres, vocês encheram a barriga. Vocês viram a multiplicação dos pães e dos peixes. E vocês não estão me procurando por causa do milagre, mas vocês estão me procurando porque encheram a pança. Ficaram de barriga cheia. E é por isso que vocês estão me procurando. Aí lá no versículo 27,
Jesus Cristo vai falar o quê? Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Eu sei, e me desculpa ser tão sincero, mas muitos de vocês estão aqui só para encher a barriga. Muitos estão aqui apenas para encher a barriga. Não estão aqui por causa dos sinais, por causa da palavra, por causa daquilo que Deus realmente quer fazer na sua vida. Acha até bonito a palavra, acha até bonito as histórias que a Bíblia conta. Ah, Jesus Cristo foi um homem muito bom, mas é mais do que isso. É muito mais do que isso. Jesus Cristo, irmãos, está nos ensinando sobre transformação de vida. Jesus Cristo está falando, irmãos, sobre dar a razão da nossa existência. Jesus Cristo está falando sobre verdadeira felicidade, que é encontrar nele, e apenas nele, o caminho, a verdade e a vida. E ele fala, ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Você quer mudar de vida? Eu não vou prometer nada para você que faça você simplesmente encher a barriga. Eu não vou prometer dinheiro, não vou prometer que seus problemas vão ser resolvidos, não vou prometer prosperidade para o seu trabalho. Fazer como Pedro, né? Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. A graça de Deus, que realmente transforma as vidas, que realmente dá a cada um de nós, irmãos, a razão da nossa existência. Se você entra nesse lugar apenas pensando em encher a barriga, você está sendo um tipo de discípulo que não faz parte do povo de Deus. Por isso, não perca o seu tempo pedindo apenas essas coisas perecíveis. Jesus Cristo fala isso. É claro que uma leitura imatura da Bíblia vai fazer com que a gente pense que Jesus está dizendo que não é para a gente trabalhar, que não é para a gente conseguir o dinheiro. A gente sabe que não é isso que Jesus está falando. Todos nós sabemos a importância da gente trabalhar e ter o nosso dinheiro todo mês para sustentar nossa casa, sustentar nossa família de forma digna. Mas o que Jesus está falando aqui, sabe, irmãos, é que muitas vezes a gente só trabalha para isso. A gente só vive para isso. A gente está tão acostumado com a secularização das coisas, que isso vem influenciando, irmãos, a vida da igreja de Cristo, e eu estou falando da igreja de um modo geral, que termina você dando a desculpa que não tem tempo para nada. O que nós temos aqui, irmãos, é Jesus Cristo preocupado em transformar a nossa vida. Sabe, tanta coisa que Jesus Cristo fez por aquele povo, mas eles só estavam preocupados com eles mesmos, com seus próprios interesses, só estavam preocupados em encher a barriga. Sabe o que é que nós vemos aqui nesse texto que nós lemos, irmãos? É que mesmo na melhor de todas as igrejas, existe alguém que age como o diabo. É o que Jesus Cristo fala. É isso que ele fala no texto que nós lemos lá no início. Jesus fala, olha, eu não escolhi vocês em número de 12, eu escolhi vocês. Mas um de vocês é um diabo. De que ele estava falando? Judas. Né? A própria Bíblia depois vai dizer que ele estava falando de Judas. E por que eu disse que até na melhor igreja existem pessoas que agem como o diabo? Porque está aqui, a melhor igreja que alguém poderia frequentar era o colegiado apostólico de Jesus, não é? Jesus Cristo e os 12. O melhor mestre que alguém poderia ter, quem é? Jesus Cristo, e Judas teve tudo isso. Judas andou com o melhor mestre, aprendeu com o melhor mestre que alguém poderia aprender, andou com o melhor grupo de cristãos que alguém poderia andar, que eram os 12 apóstolos. E ainda assim, Jesus Cristo fala que ele agia como o diabo. Isso é tão sério, irmão, sabe? Que a Bíblia fala que quando Judas bola todo aquele plano para trair Jesus, a Bíblia fala que ele estava possuído.
Só existem duas situações na Bíblia, olha que interessante, duas situações na Bíblia em que o próprio Satanás aparece possuindo. Os outros casos de possessão que a gente tem na Bíblia são os demônios lá que possuíam os homens. Mas o próprio Satanás, só existem dois casos, que é a serpente no jardim do Éden e Judas. O que é que as duas situações têm em comum? Satanás querendo desfazer os planos de Deus, não é? Satanás lutando para corromper o plano de Deus. Não sabia ele que a cruz já era plano de Deus há muito tempo. Então, quando Jesus Cristo fala que ali entre eles existia aquele que era como o diabo, está dizendo, tem um aqui que só está atrapalhando. Tem um aqui que está agindo como o diabo, está atrapalhando os planos. Aí a Bíblia fala do caráter de Judas, não é? Fala que ele cuidava do dinheiro e ficava com uma parte para ele. Eu não sei se esse era o sentimento de Judas, sabe? Mas você simplesmente fazer parte do colegiado de apóstolos, sabe? Parece que não era suficiente, né? Porque ele foi chamado por Jesus também, mas ele não permaneceu nos caminhos do Senhor. O que vai lhe salvar não é a sua mera frequência na igreja, mas a compreensão dos sinais que Cristo oferece. É o que Jesus Cristo fala aqui nesse texto. Vocês estão me seguindo, não foi porque vocês viram os sinais. Esses sinais salvam, porque são provas da minha divindade. Às vezes a gente fica tão feliz em simplesmente vir para a igreja, e vir para a igreja é a parte fácil de ser cristão. É a parte fácil. O que Cristo quer é aquela renúncia. O que Cristo quer é entrega de vida total a Ele. O que vai lhe salvar é justamente essa entrega completa ao Senhor. E longe, a gente sabe, irmãos, que Jesus Cristo não espera a perfeição da gente. Porque quando a gente olha para aquele colegiado de apóstolos, vamos dizer, o melhor grupo de cristãos que se tinha para andar naquele tempo, ninguém ali era perfeito. Cada um tinha lá os seus defeitos. Cada um agia de uma maneira diferente. Pedro só andava com a espada. Cortou a orelha do soldado lá para tentar salvar Jesus. Mateus era cobrador de impostos, visto como traidor pelo seu povo. Tantos outros que a gente tem. Tomé, marcado pela incredulidade. Eu só acredito se eu ver, não é? E não é só ver não, é tocar, eu tenho que tocar nas feridas dele. Para acreditar que de fato Jesus Cristo ressuscitou. Qual era a diferença entre os 11 e Judas? Judas queria apenas se beneficiar. A Bíblia fala que Judas era ladrão. A Bíblia fala que em algum momento Judas caiu. A Bíblia fala que Judas deu ouvidos a Satanás. E pode ter certeza, tenha certeza de uma coisa. Existe o bem e o mal. Não existe meio termo não. Tá? Existe o bem e existe o mal. E de uma forma bem clara, entenda que os dois lados querem você. Os dois lados querem a sua alma. Por isso que existe uma mensagem de esperança, irmãos, para a nossa vida, que é a mensagem da graça de Deus. A mensagem de Jesus Cristo, que resgata o pecador. A mensagem de Jesus Cristo, irmãos, que faz com que a gente tenha essa identidade de dizer, olha, eu sou servo de Deus, eu vou me dedicar à leitura da Bíblia, eu vou me dedicar a uma vida de oração, eu vou me dedicar no trabalho da igreja, eu vou me dedicar a tudo isso. Porque até agora a gente só viu o que a gente não deve ser. Existe também aqui agora a recomendação do que a gente deve ser, do que nós devemos ser.
Basicamente, irmãos, como eu falei aqui neste capítulo, nós temos dois grupos de pessoas: os que abandonam e os que permanecem firmes ali com Jesus Cristo. Os que abandonam Jesus, a Bíblia fala, terminam abandonando por causa de algumas palavras que Jesus Cristo fala. Mesmo as pessoas vendo os milagres acontecerem, mesmo eles vendo os sinais, Jesus Cristo fala algo depois, sabe, que eles vão dizer: mas isso é muito pesado para a gente. Está lá no versículo 53, a Bíblia diz assim, Jesus lhes disse: eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. E aí ele termina esse discurso aqui dizendo que quem se alimenta da sua carne e do seu sangue terá a vida eterna. E lógico que isso aqui, irmãos, é porque assim, a gente precisa ter um pouquinho de paciência, porque eu já vi gente dizer que Jesus Cristo estava defendendo algum tipo de canibalismo aqui, né? Mas o que Jesus está dizendo, quando ele fala, se você não se alimentar do meu corpo, da minha carne, e não beber do meu sangue, ele está dizendo assim, olha, se você não participar do meu sacrifício, né? Se você não conhece o meu sacrifício, se você não reconhece esse meu sacrifício que foi para lhe salvar, você não terá a vida eterna. Jesus Cristo está falando aqui por meio de alegoria. Mas vejam o que acontece depois dessa palavra no versículo 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Por quê? Porque as palavras eram muito pesadas. Você quer conforto, é? Você quer o quê? Você quer ouvir o quê? Você veio aqui para ouvir o quê? Para dizer que Deus vai ser conivente com o seu pecado? Você veio aqui para ouvir que você pode continuar pecando, não tem problema não, Senhor, Deus é amor. É precisa pregar a justiça de Deus também. E justiça não anula o amor. Muito pelo contrário. Acho que a justiça reforça o amor. Então eu espero que você tenha vindo para cá não apenas para encher a barriga, mas para perceber os sinais de Deus na sua vida. Através dos louvores, através da pregação da palavra, através da participação do sacrifício, no sacrifício de Jesus Cristo. O que nós devemos ser, irmãos, devemos ser discípulos que acolhem as palavras de Jesus. Mesmo, né, e principalmente se essa palavra não nos agradar. Se você quer ter a sua vida transformada, o caminho é esse. O caminho é esse. Nós devemos ser discípulos que acolhem a palavra de Jesus Cristo. Pode passar. Lá nos versículos 67 a 69, Jesus diz assim, porque depois que as pessoas se afastam, aí Jesus Cristo volta para os 12, volta para aquele grupo mais íntimo, e aí do 67 ao 69 diz assim, Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. O que é que Pedro está dizendo aqui? Essas palavras são pesadas, mas são palavras que levam a gente para a eternidade. Sabe que a Bíblia fala lá em Provérbios, que é melhor a repreensão de um amigo do que o beijo do inimigo. Muitas vezes a gente cai porque a gente prefere o beijo do inimigo, onde não existe sinceridade, onde não quer ver o nosso bem, só quer ver a gente cair. E na verdade o que é que a Bíblia diz aqui? Que a gente precisa aprender, irmãos, a buscar a repreensão de um amigo. E eu sei que ninguém aqui gosta de ouvir repreensão. Eu mesmo não gosto. Repreensão é tão ruim da gente ouvir, né? Mas é o que conserta a gente. Eu lembro uma vez que eu estava em um campeonato de Kendo, e a gente fazendo um movimento lá,
e eu errei o movimento. Um japonês que estava lá dando seminário, tinha cerca de 60 pessoas no seminário, e ele mandou todo, parou, olhou para mim e disse: por que você errou o movimento? Isso mandou parar tudo. Eu disse: não, foi porque isso, eu queria dar aquela conversa. Não, você errou porque não entendeu o movimento. Agora todo mundo vai parar e vai olhar ele fazendo. Graças a Deus eu acertei. E nunca mais errei. Pelo menos esse movimento. Outros, já errei a rodo. Né? Mas esse, eu aprendi. Por quê? Porque fui repreendido. Porque passei pela vergonha. E sabe, irmãos, o que conta na nossa vida é essa resiliência que Deus dá a gente. De cair e se levantar. Parafraseando Rocky Balboa, né? Ninguém vai bater tão forte em você quanto a vida. E o que vai contar, de fato, é o quanto você consegue se levantar e continuar lutando. Eu sei que como discípulos, muitas vezes nós caímos. Mas eu sei também, irmãos, que não é porque uma pessoa caiu uma vez que ela está perdida para sempre. Eu creio no Deus que restaura as vidas. Eu creio no Deus que muda tudo aquilo que nós somos. Eu creio em um Deus de segundas chances. E aí você pode pensar: mas como é que eu vou servir a Deus? Aí você pode usar de novo a desculpa que não tem tempo. Você pode dizer que não sabe servir a Deus. Já assistiram O Senhor dos Anéis? Dos melhores filmes, né? Que já fizeram. O Tolkien, né, que é quem escreve os livros, um cristão. O livro narra batalhas épicas, não é? Guerras épicas e tal. Mas se você for olhar algumas entrevistas dele, ele vai dizer que o principal objetivo do livro, sabe o que é? É mostrar a beleza da vida ordinária. É mostrar a beleza da nossa rotina. A beleza daquela vida onde não acontece tantas coisas assim. Mas aquela vida que você leva no seu dia a dia. E como você pode servir a Deus nessa sua vida. No seu dia a dia. Uma vez dizem que Lutero, né, o grande reformador, ele estava conversando com um sapateiro. E o sapateiro chegou para ele e disse: olha, eu quero servir a Deus, mas eu não sei como. Aí Lutero disse para ele: olha, faça o melhor sapato que você pode fazer e venda pelo preço mais justo que você pode vender. Você está servindo a Deus. Servir a Deus na nossa vida ordinária. É isso, irmãos. É esse tipo de discípulo que Deus quer que a gente seja. Você só tem duas opções hoje. Você só tem dois caminhos para seguir. Você pode chegar agora e dizer: mas as palavras foram muito pesadas. Vou fazer uma confissão aqui. O título do sermão ia ser assim: o discípulo Nutella, mas eu tirei, eu mudei. Que é aquele discípulo sensível, que não consegue ouvir uma palavra mais dura, uma palavra mais pesada. Eu vou me afastar. Eu vou me afastar. Você só tem dois caminhos hoje: permanecer firme, seguindo Jesus, aprendendo mais sobre a Bíblia, levando uma vida de oração, investindo na vida devocional. Ou você tem a outra opção também: você diz: isso aqui não é para mim não, eu não quero, as palavras foram muito pesadas, eu não quero não, isso para mim. Eu gostaria muito de poder decidir por você, mas eu não posso. Mas eu sei que você sabe qual é a decisão certa a tomar. Eu sei que você vive essa luta dentro de você mesmo. Em todo momento você fica lutando. Mas você sabe a resposta certa. Você sabe o caminho que você tem que seguir. E esse caminho, irmãos, somente ao lado de Jesus Cristo. Amém? Vamos cantar
Agora, a música que nós vamos cantar é tão bela, irmãos. Ela fala sobre o sacrifício de Jesus. Essa música que nós vamos cantar fala o quanto Jesus Cristo foi machucado, mas o quanto Ele pensou na gente. Vamos ficar em pé? Fique em pé e cante ao Senhor, se entregue a Ele, reconheça o sacrifício dEle em sua vida. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu. As riquezas são tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu. As riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Feche seus olhos. Lembra que eu falei, você só tem uma decisão agora a tomar.
Eu não sei que tipo de discípulo você é. Também não importa o quanto você já caiu. O que importa é que eu creio que o Senhor está com a mão estendida para lhe levantar. Não pense mais no discípulo que você está sendo, mas o discípulo que você quer ser a partir de agora. O que você precisa mudar na sua vida. O que você precisa tirar de você. O que você precisa aproximar. Esse é o nosso desafio. Ore porque o Senhor está lhe escutando nesse momento. Nós cremos na presença de Deus aqui no nosso meio. Senhor Deus, nosso Pai, que estás nos céus. Muito obrigado, Senhor, porque as Tuas palavras nos levam para a eternidade. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua justiça, por tudo, Senhor, que Tu és, que é derramado, Senhor, em nossas vidas. Eu Te agradeço, Senhor, por esta igreja. Eu Te agradeço, Senhor, por cada pessoa que está aqui. Eu Te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos ama e as Tuas misericórdias se renovam todos os dias, Senhor, em nossas vidas. Eu Te agradeço porque o Senhor é fiel. Mas nesse momento, Senhor, em nome de Jesus, eu Te peço que o Senhor também nos ensine a sermos fiéis a Ti, Senhor. Derrama essa Tua fidelidade em nossas vidas, Senhor, mas para que possamos aprender com o Senhor o que é ser um discípulo que Te agrada, o que é ser um discípulo que escolhe pagar o preço de Te seguir, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós Te pedimos que afasta de nós tudo aquilo, Senhor, que nos afasta de Ti, Senhor. Renova a nossa mente, renova, Senhor, o nosso coração. Hoje nós podemos, Senhor, estar chorando, mas nós temos a certeza de que o Senhor enxuga as nossas lágrimas. Podemos estar caídos, mas temos a certeza de que o Senhor nos levanta. Podemos estar passando, Senhor, pela tempestade, mas nós também cremos que o Senhor acalma a tempestade, Senhor. Renova essa certeza em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém.